Estamos ao vivo com o podcast Rock the Future, mais um episódio para você entender o que está acontecendo nesse mundo louco, confuso, caótico. E a gente está aqui para te deixar ainda mais confuso. Estou aqui com a minha co-host, co-anfitriã maravilhosa, lindíssima hoje, em especial, Márcia Golfieri. Maquiagem ajuda. Não é? Poxa. Férias ajudam, tudo ajuda. Só porque ela está lançando uma barbearia feminina, né? Depois a gente fala disso. Mexendo o mexã, né? Um dia eu falo disso. Hoje a gente vai falar de um treco muito mais legal, que é política. Na verdade, Política, será? democracia digital, né? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com esse cara, o Rafael Sampaio. Além de ser mineiro e cruzeirense, né? Por si só, já duas coisas maravilhosas. Ele é um dos caras que mais entende no mundo da tal da democracia digital. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Então, eu queria dar as boas-vindas aí para você, Rafael Sampaio. Seja bem-vindo. Obrigadão, Cris, Márcia, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Muito bacana as discussões que você fazem. Vamos ver se a gente mantém o nível hoje. Nós estamos num momento que a política está no ar, que nós estamos correndo com a eleição, né? E aí, falando um pouquinho aqui do perfil, né, profissional do Rafael Sampaio, ele é um especialista, ele é um doutor em democracia digital, professor da Universidade Federal do Paraná, que é hoje uma das melhores do mundo nessa área de democracia digital. Tem muita gente boa lá. E ele vem da safra do nosso querido professor Wilson Gomes, um grande especialista em democracia digital, fica lá na Bahia, Universidade Federal da Bahia. Quem estuda democracia digital no Brasil não passa por lá, está perdendo. Sob a liderança lá e a orientação do professor Wilson Gomes, que muita gente boa está sendo formada aí nessa área. E temos aí um Instituto Nacional, né, de democracia digital, inclusive, que eu e o Rafa fazemos parte, acho que mais de 80, né, pesquisadores nacionais e internacionais. Então, a gente está sempre de olho nesses movimentos, basicamente nessa fusão, né, em tecnologia e democracia digital. Rafa, começa falando aí, como é que você veio parar nessa? Por que a democracia digital toca o seu coração e como é que você a define? Eu comecei na área, acho que você já estava um tempinho, Cris, foi em 2008. Pode me chamar de velho, né? Tá bom. Foi, exatamente. Inclusão da democracia. Já era um sênior. É a semana da crise da idade aqui, a gente não pode tocar nesse assunto. Quando ele falou, já foi mais de 80, eu achei que fazia 80 anos que você estava. Não, é porque eu não saí da crise dos 40 e já estou chegando nas dos 50. Não, pois é. Manda aí, Rafa, vai, manda ver. Na dos 40 eu cheguei com cabelo grande e brinco. Mas foi em 2008, Cris, Márcio. Por quê? Porque teve um experimento, teve uma iniciativa, uma ideia muito bacana em Belo Horizonte, de onde eu sou, né? Cris também é de BH, né? Você é de Minas? Você é de BH. Que era o seguinte, qual que era a ideia? Era um tal de orçamento participativo digital. Então, já tinha o orçamento participativo. Para quem não conhece, ele é um programa antigo no Brasil, bastante famoso, em que as próprias pessoas tomam as decisões sobre como investir o orçamento municipal. Elas vão para assembleias, né? Elas vão lá, decidem, sugerem projetos, escolhem os melhores e afins. E aí, em 2006... Invenção nossa, né? Invenção brasileira, né, Rafa? Invenção brasileira. Desde a década de 70 a gente já faz uns testes, mas ele ficou bem famoso depois de 89, que teve em Porto Alegre. Então, essa versão moderna veio de Porto Alegre. E aí, BH também, né? Porque quem é de Belo Horizonte fala BH, né? E BH também tem um orçamento participativo bem antigo. Então, o mais antigo era o de Porto Alegre, de 89, de BH, de 93. E aí, em 2006, eles resolveram fazer uma versão totalmente digital. Que aí, o que acontecia? Tinha 5 grandes obras, não, isso foi em 2008, tinha uma obra por cada regional da cidade. E aí, as pessoas entravam lá no site e votavam.
E aí eu achei esse troço, assim, muito louco, muito interessante, principalmente para 2006, 2008, que foi o segundo, e resolvi estudar isso. Aí entrei no mestrado, depois doutorado, tudo nessa área de democracia digital. Então, o que é isso, né? Então, para a gente começar a conversa, né? Democracia digital é basicamente esse uso de tecnologias, né, de informação, comunicação, desde um WhatsApp, Facebook, até os próprios websites, fóruns, chatbots, blockchain, as coisas mais modernas, inteligência artificial, em prol da democracia. Como assim? Por exemplo, um portal da transparência digital é um instrumento de democracia digital, né? E esse que eu estava mencionando era um portal de participação. Então, você decidia como alocar, né, orçamento municipal diretamente por essas redes, né? E aí tem várias formas de você fazer isso, né? Consultas públicas, tem todo o movimento sobre dados abertos, sobre governos abertos. Então, a democracia digital é qualquer um desses usos para, digamos assim, fomentar, então, esses valores, né? Deliberação, participação, transparência. Com um detalhe que o que eu quis trazer para hoje foi, assim, um momento interessante que a literatura está passando em que a gente estuda, digamos, o contrário disso, talvez para iniciar o debate. Ou seja, como é que esses meios têm sido usados nos últimos anos para diminuir a democracia, para atacar a democracia, né? Para atacar o sistema político e daí em diante. Legal. Daqui a pouco nós vamos entrar aí no dark side, né, da democracia digital. E por isso o nosso título provocativo desse episódio, né, que será o fim da democracia digital. Mas espera aí, vamos falar um pouquinho do sonho ainda, né? Ótimo. É engraçado, porque eu me interesso por política desde o movimento estudantil, assim, desde eu entrei na faculdade com 16 e não larguei mais. E fui trabalhar depois com desenvolvimento local, com um cara que discute muito democracia, que o Cris conhece, que é o Augusto. E a gente conversava... Augusto dos Anjos, né? De Franco. Augusto do Franco. Porra, chamei o poeta aqui agora. Augusto... Pois é. E aí que é de Curitiba, né? Da onde está o Rafael Sampaio, não é isso? Não, o Augusto é carioca. Carioca? Verdade, eu sempre achei que ele era de Curitiba. Bom, enfim. Dona Dom Pedro lá. Mas eu lembro muito da gente discutindo no começo, antes da digitalização, muito da questão humana de como se propunham espaços democráticos. E aí, quando eu falo de espaços democráticos, a gente falava tanto de arquitetura, né? De como é que essa coisa do urbanismo movimenta a cidade em torno de algo mais democrático, quanto dos espaços que tinham a ver com espaços colaborativos de discussão. E eu lembro que uma das discussões que a gente mais tinha, e aí é legal até ter lembrado o orçamento participativo, quando a gente estava pensando nisso e via que o digital ia chegar, era que a gente tinha dois momentos, né? O momento do ninguém participa, depois o momento do participativo, e aí a gente chegava numa encruzilhada difícil de resolver, que era a tal do movimento interativo. Porque o participativo é sempre alguém que tem um poder sobre um espaço convidando você a participar. E esse convite, às vezes, ele é muito restrito, como é o orçamento participativo. Não é quando a gente fala orçamento participativo, parece que a gente vai discutir todo o cenário, mas era um pedacinho ali do orçamento com uma coisa muito específica, na qual algumas pessoas se reuniam, e ele era participativo, mas ele tinha as suas limitações, porque as pessoas não sabiam, não chegavam lá, né? E a gente discutia como é que ia criar isso, esse espaço interativo. E aí vem a pergunta depois dessa volta ao passado aí, que é: você já experimentou alguma ferramenta que não seja de participação na democracia digital, mas seja interativa no sentido do cidadão ser proponente, do cidadão ser protagonista daquilo que ele está propondo, ou um coletivo ser protagonista daquilo, ou a gente ainda continua um pouco cercado aí na participação? Essa é uma boa pergunta. Eu creio que, assim, a gente está agora vivendo um momento, né, que, igual o Cris estava falando lá sobre os sonhos, sobre o início, né, em que a gente está vendo isso tudo muito, digamos assim, as falas, as conversações, as manifestações políticas estão muito claras, estão muito evidentes. Agora você, digamos, consegue ter uma sensação de palpável, porque isso está nas redes, estão nos trend topics, o próprio jornalismo está cobrindo isso. Então você acaba vendo muitas iniciativas que são da sociedade civil, que são
digamos assim, geralmente mais dessa sociedade civil mais organizada, né? Então, eu lembro que tinha até um bem interessante, até no Rio, que você mencionou, que era o panela de pressão, que era para você criar, né, tipo, protestos, para você criar coisas assim sobre os deputados, para você mandar e-mail, pressionar, né? A ideia da panela de pressão era isso, né? E a gente também vê assim, por exemplo, quando é principalmente um organismo já mais organizado, já mais certo, como uma Transparência Brasil, Transparência Internacional, eles também criando iniciativas, né? Eu lembro que a própria FGV Rio, se não me engano, pelo ITS, criou um instrumento que era para você sugerir a criação de leis. Então tem, mas ao mesmo tempo, né, boa parte dessa agenda acaba sendo essa top-down, essa de cima para baixo, né? Então, por exemplo, dentro dessa loja você teria, por exemplo, um e-cidadania, que é um sistema de petição, de abaixo-assinado online, né? Mas, de certa forma, são as pessoas que estão propondo e se organizando para aquilo ali chegar a um número X de assinaturas e tentar, né, fazer alguma influência. Então, dentro do Estado, né? Esse seria dentro do Estado, né? Então você tem, mas eu admito que em algum momento... É um exemplo legal, porque o assunto é iniciativa, né? Eu decido, quero fazer um abaixo-assinado para batom cor-de-rosa da Márcia não estar no próximo episódio. E aí, isso está lá à disposição da gente poder participar do que quiser. Porque no começo, as ferramentas eram todas meio dadas, assim, né? Você tem transparência sobre os dados, mas é esse pedaço aqui. Você vota sobre as iniciativas de lei que estão lá, mas você não tem um espacinho ali para você dizer que você teve uma ideia, né? E tinha as iniciativas de lei popular, mas sempre uma confusão para fazer aquilo acontecer. Eu nem me lembro se alguma passou de verdade como iniciativa de lei popular ou se os deputados é que acolheram as manifestações e você fizeram. Sabe que... Só um comentário rápido aqui antes do Rafa falar. As propostas de iniciativa popular, elas nunca tramitaram como tal, porque era impossível você conferir aquelas assinaturas, milhões de assinaturas em 5 estados, né? Um requisito aí bem complexo. Então, não tinha como, operacionalmente, você conferir aquelas assinaturas. Como essas propostas de iniciativa popular vinham com muitas assinaturas, muita gente apoiando, portanto, com muita força política, os deputados, por exemplo, aqui na Câmara Federal, um conjunto de deputados que gostavam do projeto pegavam, então, né, em acordo com essa multidão aí que apoiou o projeto e fazia oficializava como deles, né, uma proposta coletiva, e aquilo tramitava, na verdade, como uma proposta de deputado, mas, claro, com muita força política, no final das contas, isso que faz a diferença. Agora, Rafa, antes de você comentar isso aí, e aí você falou, né, aí a Márcia perguntou, então, dessas iniciativas da sociedade civil, e você falou também das iniciativas de governo, no caso, você citou a cidadania do Senado Federal, porque entra muito nessa questão, né, de, cara, que impacto vai ter ali na tomada de decisão, né? Que impacto na tomada de decisão? Você acha que ainda hoje, né? Pensando ainda no momento sonho, tá? Porque eu não quero deprimir a galera falando, né, do Dark Side aí, que daqui a pouco vem, que é um assunto muito legal que a gente tem que entender mesmo, né? Mas você acha que acabam que os projetos feitos dentro do governo, ou de alguma forma com apoio do governo, do Estado, do parlamento, que seja, acabam funcionando melhor que os que são organizados de fora, seja por sociedade civil, seja por academia, seja por empresas, que tem as empresas também de impacto, fazem projetos sociais? Você acha que, no final das contas, o que faz em governo acaba funcionando melhor? Então, esse, como você sabe bem, Cris, né, é o paradoxo, né? Por que paradoxo? Porque as iniciativas que têm mais impacto, até nesse sentido eu discordo um pouquinho da Márcia, porque eu acho que teve muita iniciativa legal, teve muita iniciativa ampla, teve muita iniciativa que deu chance para as pessoas participarem, conhecerem o processo, e sempre vai ser pequeno, assim, em relação ao governo como um todo, porque não tem jeito, né? Mas eu acho que a ideia era justamente você ir criando esses espaços e esses meios para a coisa ir se multiplicando. E acho que isso aconteceu no Brasil durante um bom tempo. Acho que essa cultura
né, de maior participação, democracia digital, estava se construindo até ter a ruptura, que depois a gente vai conversar. Faz aí um marco temporal, Rafa, que você acha que foi essa fase boa aí? De quando a quando? Essa fase boa, me parece que é alguma coisa ali entre 2006 e 2013, 14, né? Foram essa quase uma década, né? Que justamente tem lá o E-Democracia, que você estava, surgiram esses orçamentos participativos digitais. Quem não sabe, por exemplo, essa lei, que é a principal lei da internet brasileira, que é o Marco Civil da Internet, ele teve várias consultas públicas digitais, né? Para ser criado, para ser elaborado, né? A gente teve o gabinete digital no Rio Grande do Sul, então foi um momento ali que você teve, que nós tivemos, até o Brasil estava se transformando numa espécie de referência internacional, não só nessa participação presencial, como do orçamento participativo, né? Mas também desse digital. E aí, mais ou menos, foi uma coisa interessante que o momento de ruptura, na minha opinião, é justamente 2013. As jornadas de junho, depois da eleição e em seguida o impeachment. Então, a reação que me parece ter acontecido do sistema político, dos políticos, foi de retrair. Ao invés de, olha, as pessoas querem participar, olha, as pessoas não estão satisfeitas, vamos ouvi-las, né? Eles retraíram, não, vamos tirar isso antes que, sei lá, as pessoas ocupem, as pessoas nos derrubem, as pessoas vão para a rua de novo, né? Então, me parece, assim, e é justamente uma coisa que eu estou estudando agora, né? Você sabe, eu estou até com uma pesquisa sobre isso, me parece que esse seria mais ou menos um marco temporal. E aí, só para concluir a sua outra pergunta, aí o paradoxo, para terminar, é esse. Então, as iniciativas de governo, elas têm mais impacto, mas aí, nesse sentido, concordando com a Márcia, elas são mais engendradas, elas são mais quadradinhas. E as da sociedade civil, elas têm muito mais liberdade, elas são muito mais interessantes, têm muito mais criatividade, só que tem pouco impacto, né? Você precisa justamente de algum... Pode falar. Era isso que eu ia perguntar. Por que tem pouco impacto? Porque onde o impacto trava? É na questão de movimentar a máquina pública, né? Ela fica ali... Não, justamente, né? Quando você faz a iniciativa interna, digamos assim, você já pensa ali, se ela é uma boa iniciativa, onde que ela vai ter impacto, onde que ela vai ter, pelo menos, uma chance de influenciar ou, de fato, de decidir algo. E quando a iniciativa vem de fora, ela sempre tem que ter uma lógica de tentar fazer influência pela pressão, igual essa panela de pressão, igual outras iniciativas assim, vejam, está faltando transparência do Estado, mostramos aqui nesse relatório, ou vejam, isso aqui que a gente conseguiu, né, sei lá, pegamos dados abertos que o governo fez e mostramos que tem um problema. Então, resolvam esse problema, mas aí precisaria daquela, digamos, alma caridosa para aceitar essa ideia. Né? A iniciativa de fora não tem ninguém de dentro para bancá-la, né? Então, ou é com o pé na porta, ou é justamente com um acordo aí que vem de alguém de dentro que tem que movimentar. Porque realmente os processos democráticos diretos, né, que não são o voto, eles são difíceis de movimentar, né? O voto talvez seja a coisa que a gente movimenta mais diretamente do jeito mais fácil, mas lei de iniciativa popular, os conselhos, todas os outros mecanismos, eles são difíceis, você tem que ter muita vontade para você mexer com isso, né? Inclusive com orçamento participativo. Nunca é um processo facinho, assim, né? Mesmo aprovado, mesmo a galera indo lá e participando, sempre chega uma emenda, sempre chega uma coisa que não se movimenta, né? E aí, você estava falando de 2013, 2014, que foi um marco realmente muito grande, que começou lá com os tais dos 20, era 20 centavos, 30 centavos, nem lembro mais. De repente virou uma insatisfação generalizada, né? Aquele movimento foi ganhando um corpo de a gente não gosta mais do que está acontecendo, e de não gosta mais do que está acontecendo virou a gente não gosta de partido, depois virou a gente não gosta de política, e o treco perdeu. Eu não vou dizer que perdeu o controle, porque era uma manifestação muito legítima ali, popular, né? Mas aquilo, a sensação que eu tenho de comemorar aquilo de início, meio como uma primavera nossa, né? Fomos para a rua e começamos a reclamar, e eu lembro muito
nesse TEDx que o Cris falou, que era, acho que o tema era The Power of Together, era todo mundo junto, a gente fez um negócio mundial, trouxe gente da democracia do mundo inteiro, tinha gente da China, de Uganda. Eu lembro de comemorar aquele momento, e o TEDx foi bem ali no comecinho, sei lá, na quarta ou no quinto encontro, e depois olhar para trás e falar, Deus do céu, nós abrimos a caixa de Pandora, agora, gente, eu não sei mais o que fazer com essa insatisfação geral, porque aquilo, de alguma forma, cooptou o diálogo, né? A gente parou de conversar ali. A gente levava o nosso próprio cartaz sozinho lá, com a nossa indignação individual, e em algum momento... O que você acha que aconteceu ali, que em algum momento o treco azedou? Porque estava indo tão legal, né? E, de repente, olhei para o lado e falei, não tem que estar conversando mais. Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Mas a gente tem umas pistas aí, né? A gente tem uns... Eu acho que tem... Assim, primeiro a gente tem que... E aí você usou, acho que uma palavra boa, que é primavera, porque antes disso estava acontecendo primavera árabe, coisas do tipo, né? Occupy Wall Street, movimento dos indignados na Espanha, tem um movimento em Portugal que eu sempre esqueço o nome, mas que era de jovens que não tinham emprego, não tinham futuro, né? O Occupy Resiste, acho que era na Espanha. Realmente, tinha vários... Aconteceu no mundo inteiro, né? Primeiro que foi um enxame. No mundo inteiro. Ou seja, que aponta que era uma questão mais geral, né? Que era uma questão mais geral com regimes políticos e com a própria democracia, né? Com, digamos, o que a democracia promete, o que ela entrega e problemas recentes do mundo moderno, né? De trabalho, condições de vida, né? Então, me parece que começou como um movimento muito legítimo, muito político, no sentido bom da coisa, de vamos reclamar, vamos fazer os políticos nos ouvirem, né? Eu acho que tinha essa coisa da indignação das pessoas não serem ouvidas, por isso que eu digo que eu acho que uma resposta teria sido, então, precisamos ouvir mais as pessoas. Não foi assim que os políticos entenderam, até por causa disso que você está falando, de ter meio descambado para todo mundo reclamar de qualquer coisa. E também foi um movimento que acabou sendo muito tomado por vamos dizer assim, um movimento radical que estava meio escondido, meio invisível dentro do Brasil. Um movimento reacionário, conservador, que se sentiu muito confortável de ir para as ruas para, igual você falou, não para, tipo assim, no sentido político de reclamar, mas justamente nesse sentido antipolítico, nesse sentido de destruição, de não queremos partidos, não queremos políticos, todos estão errados, todos não prestam. E aí, daí, eu acho que a coisa descambou muito mesmo. É difícil entender como é que foi isso, mas eu acho que existia uma massa, digamos, de indignados, geral, pessoas normais, e tinha esse submundo que estava, digamos, ali ainda um pouco escondido, que acabou se aproveitando desse movimento para levar essas pautas não tão democráticas. Não, e aqui acho que cabe uma coisa importante, que as pessoas têm, de antes disso já, mas acho que depois desses movimentos aumentou, que é essa aversão à política, sem entender muito bem o que a política é, né? E a política é tudo menos arte da guerra, né? A ideia da política é justamente que as pessoas tenham a capacidade de dialogar e chegar em sínteses ou em chegar em modelos em que todo mundo caiba, né? E aí, quando começou essa coisa avessa à política, aí a gente começou um treco muito, muito, muito perigoso, que é justamente a não política. E aí não tem poder no vácuo, né? Não, as pessoas acabam ocupando os espaços, e ali realmente você vê uma mudança ali de quem protagonizava as ruas mudou, o perfil mudou, o discurso mudou, e a coisa foi andando de uma forma que as pessoas que antes protagonizaram os movimentos foram sumindo da rua também, né? Mas a gente sempre faz aqui as perguntas um pouco mais básicas, justamente por causa dos espectadores, que a gente sabe que não são especialistas em todos os assuntos. Mas conta para mim, o que é a tua visão de política? O que a política faz? Por que não dá para a gente largar a mão dela em nenhum momento, né? E aí depois eu prometo que eu fico quieta, que eu já estou tagarelando.
Não, eu acho que você falou muito bem, porque existe, e acho que nesse momento ganhou força, e a gente está vivendo esta década, né, de 2013 até agora, né, desse sentimento antipolítica, antissistema, né? E as pessoas têm que entender que a política ela tem um sentido muito mais amplo do que às vezes elas imaginam, que não é, primeiro, não é só aquela questão ali de quem é o político, quem é o seu deputado, quem é seu governador, presidente, né? E daí em diante. Né, que muitas questões da nossa vida têm muito a ver com a política. Né? Então as pessoas acabam, às vezes, entendendo isso no sentido mais simples do tipo, essa rua está asfaltada ou não, a economia está boa ou não. Né? Mas, assim, a política é basicamente a maneira de organizar as pessoas para que uma não imponha alguma coisa à outra. Então, quando a gente está falando de liberdade, de direito de expressão, às vezes até grupos meio extremos usam essas palavras, tudo isso tem a ver com política, com a maneira que a gente se organiza em sociedade, né? Assim, por que a gente não sai fazendo qualquer coisa na rua, não se ataca? Por que a gente tem direito à propriedade privada? Então, essas coisas que até os próprios liberais defendem, tudo isso tem a ver com o sistema político, a maneira que a gente fez para organizar. E aí, muitas vezes a gente esquece por que existem os políticos. Para que eles existem? Para que tem? Né, muitas vezes se questiona, para que tem que ter tanto deputado? Para que tem que ter tanto senador? E, na verdade, é porque nós não temos o tempo para isso. Então, assim, você pode até ter interesse, e é importante que você tenha, mas ninguém tem tempo, imagine, né? Até a gente foi numa escola recentemente para falar para jovens adolescentes sobre isso, né? Então, imaginem se os pais dessas crianças, né, falando para eles, os pais de vocês, tivessem que trabalhar o dia inteiro e depois ir para a prefeitura para votar o que vai ser decidido, se fosse aquela ideia de democracia direta. Dá para reduzir essa escala para a coisa da Assembleia de Condomínio, né? Já é um saco. Trabalhar o dia inteiro na Assembleia de Condomínio. O cara já chegar puto da vida, né? Lá para decidir. Não, exato. Aí a pessoa vai chegar lá, trabalhou o dia todo. Ela chega lá super cansada, cabeça esgotada. Os filhos estão em casa, né? Porque estão tendo que ir lá, que decidir, né? Tomar as decisões políticas, né? E aí o que vai acontecer naturalmente nesse cenário, assim, imaginário? Você não vai todo dia, porque você está cansado, você não tem tempo. Até o dinheiro para você ir lá na prefeitura todo dia fica pesado, não tem ninguém para cuidar dos seus filhos. Então, naturalmente, o que iria ocorrer nesse cenário? As pessoas com mais dinheiro provavelmente poderiam contratar babás para cuidar desses adolescentes e ir lá e tomar as decisões. Então, quando a gente fala que a gente criou esse sistema, foi, na verdade, em nosso próprio benefício. Foi para a gente poder escolher quem votaria no nosso lugar, quem tomaria as decisões no nosso lugar. Por que tem tantos deputados? Para garantir que todo o país, o Brasil é gigantesco, para garantir que todo o país esteja representado. Tem muitos deputados no Brasil? Não. Na verdade, quando você compara a uma Inglaterra, a uns países menores, proporcionalmente a gente não tem muitos deputados. A gente tem um número dentro da média para baixo até. Porque é normal, nós temos 26 estados, mais o distrito e trocentos municípios, e a gente quer que estejam os mais bem representados possível, para que não seja só essa classe, essa elite. Então é para isso que existe a política, para organizar as coisas, para tomar as decisões, para garantir que tenha uma lei, que tenha uma ordem, para que isso seja respeitado, né? E aí a questão vira do fato desses políticos profissionais, vamos dizer assim, terem se distanciado muito da gente, né? Acho que esta é a questão, isso é uma questão importante. Mas aí você falou muito bem, Márcio, quando a gente não se interessa por política, aí justamente tende a escolher, como é que a gente escolhe? Pode ser um palhaço, um tiririca, pior que tá, não fica, né? A gente vai querer, assim, um voto de protesto, um voto de raiva, um voto de ódio, e aí justamente são essas pessoas que vão tomar as decisões no nosso lugar. Então é por isso que, de certa forma, é muito importante você estar sempre, digamos, pelo menos minimamente antenado, saber quem quer ser deputado, saber quem quer ser vereador, governador e daí em diante, sabe? Porque são eles que vão decidir pela gente. E esse é um sistema justo. Ele foi o melhor sistema que toda a humanidade conseguiu pensar para a gente tomar decisões. Não é uma coisa que a gente criou ontem. Eu lembro muito de uma frase que é clichê, que é: a democracia é um sistema ruim, mas é o melhor sistema possível. Né? Não tem
outro melhor sistema possível de convivência. É bem isso. Tem até uma frase que me lembra essa que você falou, que é a seguinte: democracia não tem preço, mas ela tem custo. Né? Então, tem um custo para manter esses deputados, para manter esses políticos profissionais, tem um custo das eleições, mas graças a Deus que a gente tem eleições livres, tem urnas que funcionam muito bem, isso tudo tem um custo. Então, é natural que isso aconteça. Né? Então, por exemplo, muita gente, não, é muito dinheiro investido, até alguns partidos têm esse discurso, muito dinheiro investido nas eleições, nos partidos, né? Mas, por exemplo, a gente está num sistema que a gente até quis muito tempo, não é, Cris? Esse sistema de um financiamento público, porque o que acontecia no passado? Era aquela empresa que financiava aquele político para depois ter garantias de que certas leis iriam ou não ser votadas. Porque já que aquela empresa investiu na campanha, ela queria, digamos, depois uma espécie de troca. E agora a gente tem algumas garantias de que isso é bem mais difícil de acontecer, né? Então, por exemplo, a gente tem um sistema razoavelmente bom no Brasil. A gente precisa justamente colocar políticos que nos representem um pouco melhor. Então, olha só, nós estávamos falando aí do, né, o que originou a democracia digital, ou seja, a gente aplicar novas ferramentas, métodos, inclusive tecnologias, né, que nos permitisse, então, ter uma interação melhor entre o cidadão e o Estado. Já que isso é uma coisa nova, né? O parlamento, quando foi criado, esse sistema político todo, quando foi criado, ele foi criado num contexto sem internet. A internet deu um salto em muita coisa. Falei, agora muita gente tem informação. Tem gente que é muito especialista em diversos temas de políticas públicas. E ele não quer, obviamente, fazer o que o Rafael falou. Trabalhar o dia inteiro e, no final, né? E participar de um processo decisório. Mas ele, em algum momento do dia, ele pode lá dar os seus pitacos de algum pouquinho, né? E com isso a gente tem um sistema representativo melhorado, ou seja, tem lá o deputado que representa a gente, mas a gente dá uns subsídios lá para o deputado de vez em quando, diretamente, diferentemente de quando foi inventado o parlamento, que você não tinha muita interação, que o cidadão não entendia do assunto, não tinha informação, não podia... o contato com o parlamentar era só presencial, agora... Com a internet facilitou muita coisa. E aí né, você me corrija aí se eu estiver errado, Rafael, mas uma das premissas aí da democracia digital poxa, então vamos melhorar essa democracia. Né? Não é que ela esteja ruim, mas pode ser melhorada. Então eu acho que, por um lado, tem a galera que pensou, vamos dar uma melhoradinha, vamos fortalecer o que já está bom, né? Vamos, então, ajudar as pessoas a votarem melhor, vamos ajudar o parlamentar a fazer o exercício do seu mandato melhor, vamos ajudar o governador, o prefeito a gerir melhor, beleza. Então, isso é digamos assim, aí a democracia digital entraria com digamos assim, um incremento, né? Uma melhoria, um plus. E tem a galera que também falou, não, quer saber? A gente pode criar outra coisa aí, pode criar, sei lá, um outro sistema representativo, vamos repensar as instituições. Então, tem essa outra perspectiva mais revolucionária, né? Vamos pensar assim, Rafa, tá? Depois você pode falar o que eu estou falando com palavras muito melhor, explicando melhor, né? Porque eu sei que você está entendendo o que eu quero dizer. Mas então tinha essa perspectiva também mais revolucionária, que ela não foi muito concretizada, ela não foi nem muito tentada. Por exemplo, em vez de parlamento, vamos pensar num sistema de democracia líquida, por exemplo, né? Outro sistema de representação mais variado, mais eclético, entendeu? Mais misturado, sei lá. E me parece que isso não foi muito testado. E aí entra o tema da crise da representação, da crise da democracia, que as pessoas falam, cara, tá muito ruim isso aí, não está funcionando, o parlamento não funciona direito, ou pelo menos dá essa impressão, os partidos são corruptos, não sei o quê, o prefeito, poxa, não faz as coisas direito. E aí vem, por exemplo, você falou de 2013, e as minhas perguntas nunca são rapidinhas, né, Márcio? Aí vem 2013 e dá uma mexida em tudo, e a galera mostra que está insatisfeita com o sistema,
E aí me pareceu que a galera da democracia digital poderia ter proposto ou entrado com abordagens mais revolucionárias ou mais ousadas e não fez. E aí me parece que esses reacionários, então, a turma reacionária da direita, com o discurso rebelde, que é muito forte hoje, né? Eles vêm, então, com uma negação da política. Então, a pergunta, na verdade, Rafa, que eu queria colocar para você, é o seguinte: poxa, não faltou mais ousadia, não está faltando mais ousadia na democracia digital, e por isso que ela entrou nesse movimento aí de que, né, de reação à política, reação aos princípios básicos da democracia? Essa é uma boa pergunta para a gente ponderar. Porque, na verdade, quando você estava falando, eu estava até pensando uma coisa que eu tinha lido, que eu estou até dando uma disciplina dessa área, e uma coisa bem engraçada que eu li até num artigo lá do Coleman, né, que é um professor muito famoso da Inglaterra, e aí ele estava ali, é um artigo de 99, então era o comecinho dessa internet, pensando ali. O Stephen Coleman, né, em inglês. Isso mesmo. E aí ele estava lembrando uma coisa, assim, que a gente esquece, que era no caso do parlamento inglês, que é muito antigo, né, da revolução que foi quando os jornalistas puderam entrar no parlamento, puderam entrar lá na Casa dos Comuns. Porque antes as sessões eram totalmente fechadas. Então, assim, eu acho que é um bom ponto de partida no sentido, assim, de que dá para mudar, dá para revolucionar, porque isso que a gente tem hoje em dia não é o que a gente tinha 100 anos atrás, né? Então, essa demanda por saber o que os caras estão fazendo ali, né, os caras, as mulheres, o que eles estão fazendo ali, a demanda por transparência, tudo isso foi surgindo com o tempo. Então, dá para mudar, dá para aperfeiçoar, né? A tendência, né? Por exemplo, eu estou atualmente na ciência política. A tendência das instituições é evitar isso que você está dizendo, né? É de evitar grandes sobressaltos, evitar revoluções. Ela tenta sempre ser meio incremental, aos poucos. Não, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Tanto que você nem repara as mudanças, né? Quando você vê assim, aí você tem que olhar para a última década, né? Então, muita gente fala assim, por exemplo, sobre, digamos, essa falha da internet em ter revolucionado a política, a democracia, né? E eu acho isso meio engraçado porque, em alguns aspectos, a revolução é gigantesca e a gente não para pensar, né? Então, pensem assim, como é que era a transparência em 1995 no Brasil? A mudança absurda. Real desse tamanho, assim, de livros com, né, os resultados orçamentários que ficavam numa biblioteca, numa secretaria, aí você tinha que mandar uma carta, né, para pedir para te mandarem isso, e seria um processo super complexo para alguém decidir, aprovar, te mandar, porque que um cidadão quer saber isso, que inferno. Aí se te mandasse, ia chegar, assim, uns 10 livros, assim, com trocentos números totalmente inteligíveis para qualquer pessoa normal. E agora você vai lá no site, tem ali, pode não ser tudo, igual a Márcia falou, mas tem ali muitos dados sobre os gastos. Por exemplo, meu salário está na internet, acho que o seu também deve estar, né, Cris? Está ali, Tá. Você pode consultar, Ana, Rafael, está ganhando Outro dia eu vi muito. que minha prima viu meu salário. Está ganhando muito, né? Fazendo pouco. E você vê lá como é que o Deve ajudar bastante na ceia de Natal. como é que a deputada gastou, né? Quando os lugares são mais sérios, você gasta fora daquilo ali, você pode cair, né? Então teve uma revolução, por exemplo, em termos de transparência, em termos de acesso, né? Então, hoje em dia, por mais que tenha picaretagem, você tem que, pelo menos, dizer, olha, eu não vou atender essa lei por causa dessa razão. Você, no mínimo, tem que justificar, né? Tem Não, coisas aí. e aí acho que foi um bom exemplo, onde o governo ofereceu subsídio e a sociedade civil mexeu, porque os dados que eram difíceis de ler ficaram fáceis de ler quando veio, sei lá, Serenata de Amor, e um monte de gente começou a baixar aquilo ali e transformar em gráfico, né? Em imagem, para você bater o olho e falar, nossa, realmente muito estranho isso aqui, né? De causar algum espanto. E alguma coisa de fato mudou de lá para cá, ficou mais transparente e menos discricionário, né? Os caras não podem mais fazer o que querem. Antes, o risco de questionar era realmente menor, né?
Mas tem toda a razão. Tem uma revolução em curso aí, só que ela é tão devagarinho que a gente vai acostumando com ela antes de entender que ela é revolucionária, fato. Mas que mais que teve? A gente teve a transparência, a gente teve as coisas de fato de participação nas leis, no sentido de orientar. Teve alguns sites que fizeram coisas legais, do tipo uma extensão do Chrome, onde você vê tudo que a pessoa que você está pesquisando foi acusada ou não, né? Os posicionamentos. Tinha um muito legal que eu não lembro onde era, que você dava os seus posicionamentos de valores, né? O que você achava sobre a vida, e ele te mostrava, esse deputado tem uma linha mais ou menos parecida com a sua. Sim. Eu acho que mudou, não mudou ainda, mas vai acabar mudando a forma de escolher, porque hoje as pessoas escolhem o que lhes é comum, né? Elas conhecem. Eu ouvi, e acho que o Bolsonaro entrou nessa, quando deram um monte de espaço para ele naqueles programas engraçadinhos, o povo começou a conhecer ele, reconhecer, né? Não necessariamente conhecer, mas reconhecer. É aquele cara que eu já sei quem é. E agora parece que existem ferramentas, falta um pouco da gente ter a vontade de olhar os ilustres desconhecidos que a gente não conhece, mas tem pautas muito similares às nossas, né? Que é assim que se vota em muito lugar lá fora. Tanto faz se eu sei o nome ou não, o que eu sei daquele cara é o plano de governo, é a bandeira, é o interesse exposto dele, né? E aí tem essa coisa do interesse exposto casar com a realidade também. Porque se você lê os programas de governo e os discursos e assistir as propagandas eleitorais, todo mundo fala a mesma coisa, né? Muito parecido ali. Todo mundo quer um país com a economia melhor, todo mundo quer mais educação, mas esse meandre das formas como isso vai ser feito e do histórico do que os caras estão trazendo é que vai te trazer se aquele produto é verdade, né? Não adianta botar na caixinha ali o melhor creme de leite do mundo, você vai lá ler o ingrediente de fato, nem leite tem, quanto mais creme, né? E isso na política é muito verdade, né? Muita gente... Eu até achei interessante você citar o Tiririca, porque o Tiririca talvez uma boa surpresa até, porque a gente tinha a sensação de que ele ia ser muito pior, e de repente ali nos deputados que participam, na interação dele com o trabalho ele não é um dos piores. E eu achava, quando foi eleito com aquela quantidade de votos, agora dançamos, né? Porque elegemos com voto de protesto uma pessoa que não entende nada daquilo, não tem a mínima convicção de que vai fazer um bom mandato. E fez um mandato melhor que muita gente que estava ali com uma pauta que foi descumprida no caminho. Que é isso, né? Muita gente fala de... vou dar o exemplo da privatização. Eu não quero privatização de jeito nenhum. Passa qualquer coisa sobre a privatização, vota a favor, né? Então, essas contradições também ficaram expostas, acho que com os dados expostos e com as traduções que a sociedade civil fez, né? Aquela lista de quem vota sim e vota não, eu acho maravilhosa, porque ali tem um negócio muito louco. De você falar, poxa, meu cara estava definindo isso até ontem, agora ele votou não. E aí você vai entender o porquê que votou não, né? Tem uma bancada. E tem os erros também, que a gente nunca sabe se são errados. A Tabata, esse ano, passou por uma bela saia justa, né? Não lembro qual que foi o projeto de lei que ela, segundo ela apertou o botão errado, ou entendeu errado, e foi muito criticado. Como assim você votou contra? Toda a sua história prega a favor, né? Você acha que vai mudar esse jeito de votar um dia? Tem esperança para isso? Para as pessoas pararem de olhar o nome, o marketing, o discurso pronto, ou estamos perdidos mesmo, vai ser tudo populista? Não, então, peraí, já que você está falando disso, peraí, muita calma agora. O Rafael, gente, ele tem um artigo muito legal, que, como é que chama o título? É o Dark Side da Democracia Digital, Rafael? É isso. Né? Ele faz uma brincadeira com Star Wars e vai falando, olha... Meu Darth Vader está ali assistindo lá no fundo. Então você vai gostar também. Aí ele tem um artigo muito legal que ele faz uma brincadeira e vai mostrando o que mudou e como é que está essa agenda agora, que tem muita coisa
né, que a gente está estudando, que é estranho, que tem a ver com isso, né, Rafael, com esse ponto aí que a Márcia colocou. Aí explica para nós o que é esse dark side, já que a Márcia, estou falando isso porque ela já citou um dos elementos aí do que seria o dark side da democracia digital. Vamos lá, tem muita coisa na mesa aqui agora. Primeiro, vamos lá. Eu acho que isso que você estava falando, Márcia, do voto, acho que encaixa um pouco até com aquilo que o Christian falado antes, que era a gente também precisa pensar um pouquinho fora da caixinha, pensar em sistemas mais interessantes, revolucionários, né? Então, até esse que pode ajudar você a votar é totalmente factível de ser feito, e não é no futuro, não, isso é hoje, dá para você fazer um aplicativo super interessante para você tomar a sua decisão hoje, né, de qual seria o melhor deputado estadual, federal, que tem mais a ver com você. E aí tem coisas próximas que você falou, foi até interessante que você falou no final a questão da bancada, que aí é uma questão que a gente também sempre não pode esquecer. Por mais que tenha seus problemas, o nosso sistema ele é partidário, né? Então, os partidos importam. Então, muitas vezes, às vezes, um deputado, um vereador não votou exatamente como você gostaria, ou como é a plataforma dele, porque o partido dele decidiu de outra forma. E aí, muitas vezes, por isso, até que é interessante você entender um pouco mais qual que é o partido que você, desse deputado, desse senador, enfim, que você apoia, porque muitas vezes essas decisões não são deles, são do partido. E aí, por isso que é interessante você ter uma noção dessa ideologia, se ela segue mais ou menos aquilo que você gosta ou não. Mas isso que você falou já me parece ser uma coisa, digamos, um pouco revolucionária que a gente tem hoje em dia, de saber exatamente como eles votaram e de poder pressionar. Aqui, você não sempre diz isso, por que você fez aquilo? Ah, ele pode dizer, foi por causa do partido. Mas, eventualmente, não foi. Tem outros interesses, tem outras negociações ali. Então, nós temos uma forma de pressionar hoje em dia muito melhor, muito mais rápida, muito mais direta do que a gente tinha no passado. Então, no passado, a gente nem sabia como eles votavam, vamos ser sinceros. No mundo pré-internet, você só sabia algo como pela mídia, né? Deputados aprovaram isso ou aquilo. Né? Mas você não sabia exatamente como cada um tinha votado. E era coletivo, né? Deputados aprovaram, quer dizer, todos eles. É totalmente inacessível para a gente. Então, por exemplo, isso é uma mini revolução, você saber e poder cobrar diretamente, né? E aí então isso ainda está no light side, né? Da democracia digital. O dark side, que você também mencionou, Márcia, que o Cris pediu para falar, né? É o que a gente está vivenciando muito hoje, que dá dessa sensação que no final a internet foi pior do que melhor para a democracia, né? Então, o que é isso? Isso é, por exemplo, os tais dos filtros bolha, que eu acho que todo mundo talvez já tenha, né, principalmente servidor público, pessoal do mercado, já ouviu bem o que é esse filtro bolha, né? É justamente aqueles algoritmos das redes sociais ou de instrumentos digitais que eles vão te mostrar aquilo que você mais gosta, né? Então, você clicou muito, né, igual eu todo dia, né, precisando perder peso, cliquei ali em 2 anúncios de academia. Acabou, o Instagram só me mostra isso. Eu já sou um corredor profissional agora, eu posso, sabe, sair amanhã, porque o tanto de dica que eu recebo de vídeo, de propaganda, né? Mas aí, quando isso é no aspecto político, isso é ruim, né? Porque você para de ouvir a opinião contrária à sua, né? E aí tende a gerar esses grupos, essas câmaras de eco que a gente fala, ou seja, só fica ecoando a mesma coisa. Então as pessoas acham que, assim, que elas sempre são maioria, né? Eu voto nesse candidato, todo mundo vota nesse candidato. Como assim esse candidato está em segundo lugar se todo mundo que eu conheço vota nele? Não é exatamente todo mundo que você conhece, é todo mundo ali que o digital está te mostrando. Então essa é uma parte... Além de você gerar um reforço, né? Você reforça aquilo que você acredita e aí você começa a achar fatos para reforçar o que você acredita. Tem uma outra questão da intolerância mesmo, porque parou de ser só a questão de eu ando com quem eu acredito, como eu não tolero nada que o outro acredita. E aí eu vou te fazer essa pergunta também. Você acha que tem um gatilho psicológico nessa coisa da maioria? As pessoas gostam de estar no meio do que elas acham que é uma maioria, e é por isso que elas se agarram tão loucamente a umas teorias
não tem nada a ver com política, mas da Terra plana, a minha maioria diz isso, eu vou pertencer a ela e dizer também. Não, tem várias teorias que ajudam a explicar isso, né? Não sei se vale a pena entrar muito nas teorias, né? Mas, por exemplo, tem uma muito antiga das próprias teorias da comunicação, que é da espiral do silêncio. Ou seja, quando você acha que você está com a opinião dominante, você tende a se manifestar, você tende, né, a ir mais, falar mais, né? E o contrário também, quando você acha que a sua opinião não é a dominante, você tende a ficar mais calado, né? Então, a espiral do silêncio é isso, né? Então, você vai descendo, percebendo, realmente o momento político é outro, não é melhor. Porque as pessoas evitam um conflito, que aí é o aspecto cognitivo que você está falando, né? Na dúvida, as pessoas, por mais que tenha tanta treta na internet, na dúvida as pessoas preferem evitar o conflito. Então, se você acha que a sua opinião não é dominante, na dúvida é melhor ficar calado, porque é o famoso briga no grupo de WhatsApp, briga na família, né? E aí essa coisa que a gente estava falando desses filtros bolhas acabam ajudando, né? Acabam fomentando isso um pouco, né? Querendo ou não, você vai tendo só esse reforço que você mencionou, né? Então você vai ficando cada vez mais assim extremo, né? Porque você começa a achar que aquilo ali é o que todo mundo pensa, que você está certo, e muitas vezes não é, que vai no segundo fenômeno que a gente está vivendo, né? Que é o das fake news. Então, muitas vezes vem notícias falsas, vem coisas falsas, mas que elas vão mais ou menos ao encontro daquilo que você pensa, né? Então, por causa disso, você começa a acreditar e preferir consumir só aquilo ali, e não o contrário, né? E aí é aquela coisa mais engraçada. Às vezes a notícia verdadeira vai dizer o contrário do que você pensa. Mas você prefere acreditar na falsa porque ela diz o que você pensa. E aí é por isso que as fake news são muito fortes. Porque hoje em dia a gente está nesse movimento que as pessoas preferem, né, assim, material que concorde com elas do que seja verdadeiro, né? E essa coisa com os fatos é muito engraçada, né? Que se adequem os fatos, porque a minha teoria está certa. Os fatos é que estão enganados. Mas você sabe que... Não, então, Então, nós falamos já do passado, estamos falando do presente, vamos falar agora um pouquinho do futuro. Então, tem essa agenda aí que você falou, de filtros bolha, câmaras de eco, das fake news, então, desse processo de polarização que nós vivemos, né? De muito ruído. Agora, já houve uns movimentos, né, de desgaste desse movimento, né? Então, por exemplo, as plataformas de redes sociais já fizeram algumas mudanças algorítmicas, já tem novas leis surgindo, já tem políticas, né, que dificultam, impedem uma viralização, robotização, que facilita o processo de fake news. Claro que isso ainda está tudo muito acontecendo, mas já há uma reação do sistema, né? Que você está vendo, assim, de, sei lá, pelo menos lampejos do que vem em seguida aí, pós-Darkseid, ou evolução do Darkseid, não sei. Então, essa também é uma questão que tem me interessado muito, né? Porque justamente o que vem agora é muito complexo. Porque tem umas coisas que eu acho que são difíceis de serem revertidas. Não necessariamente a questão... Assim, eu acho que algoritmos a gente vai ter em tudo sempre, né? Agora não tem como. Ou seja, porque algoritmo nada mais é do que um cálculo matemático para entregar produtos melhores, né? E como é que ele entrega produtos melhores? Pelos nossos rastros digitais. O que é o rastro digital? Você deu um like, igual eu falei, cliquei lá no vídeo da academia, acabou a minha vida, né? Só coisa fitness na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, amanhã, se eu clicar num tablet, num celular, vai começar a me mostrar produto tecnológico. Então, tem esse lado bom, né? De mostrar as coisas que você gosta. Então, eu acho que essa questão do algoritmo, dos dados, eu não creio que vá mudar muito, né? A questão é que a gente tem que lembrar que Facebook, Google, Meta, TikTok, não são coisas que existiam há 15 anos atrás. Então, eles não podem não existir daqui a 15 anos. Então, tendem a surgir novas empresas, tendem a surgir essas reações que você falou. Então, o que eu vejo no futuro próximo? Eu acho que o futuro próximo, nesse momento que a gente está vivendo, é de, digamos assim, desse embate da política institucional
contra essas corporações econômicas. E aí eu acho que o principal mercado que se oferece é um mercado meio de direito digital. Então, essa coisa da regulação me parece que vai ser forte pelos próximos anos. Porque as fake news, em especial, elas bateram muito forte no sistema político. Então, teve a eleição do Trump, teve o Brexit. Então, isso entrou na agenda política muito forte. Então, se a gente parar para pensar historicamente, a política tinha muita resistência para regular a comunicação, principalmente no Brasil. E você pode reparar que, para regular a internet, essa resistência é bem menor. É muito mais questões, porque, como o Facebook está nos Estados Unidos, o TikTok está na China, é difícil de regular. Mas a União Europeia já mostrou que é possível. Então, eu acho que esse primeiro momento, talvez os próximos 3 a 5 anos, tem muito a ver disso, de assentar, né, esse modelo atual, algoritmos, então, e com isso vai ser regulado. Quais são os limites disso? Aí eu acho que quando chegar esses 5 anos, e acho que isso que você falou, Cris, é bem real, vai ter uma espécie de cansaço extremo desse modelo, porque ele é cansativo, né? O modelo das redes sociais, ele é cansativo. Uhum. Então, eu espero que em 5 anos a gente esteja num outro modelo, já começando um novo, né? Porque a gente tem uns 10, 15 anos forte desse modelo. Então, por exemplo, já está vendo a coisa do TikTok, que é vídeo, que é outra coisa, né? É um outro tipo de algoritmo também, que ele você não precisa nem clicar, né? Então a gente está vendo uma evolução do algoritmo. Se você estiver ali no seu TikTok, mesmo sem seguir ninguém, só o fato de você ficar mais tempo num vídeo do que no outro, ele já sabe que você gosta mais desse tipo de vídeo. Então, a gente vai ter uma especialização do algoritmo nesse sentido, que vai, inclusive, nos demandar menos, né? E tem essa coisa paralela aí do tal do metaverso, né? O que vai ser isso? Que aí eu admito que eu tenho muita dúvida, né? Mas eu não imagino que esses caras estão investindo milhões, bilhões de dólares para uma coisa que é só para mostrar um avatarzinho feio ali numa sala de reunião, né? Então... por exemplo, o que eu imagino? A gente começou lá do orçamento participativo, né? Aí quando saiu um negócio que agora já está até velho, né? Muito engraçado como as coisas evoluem. Que eu achei fantástico, sabe o que foi? Foi o tal do Pokémon GO. Eu achei simplesmente fantástico. Você anda na rua procurando os Pokémons, né? E você podia fazer isso com aquela ideia da realidade aumentada, né? Você podia colocar a sua câmera de celular e ver o Pokémon ali na rua. E aí eu fiquei imaginando isso, por exemplo, imagine isso para um orçamento participativo digital, gente. Você pegar a sua câmera ou até aquele óculos do futuro, vamos pensar daqui a 5, 10 anos, e aí você olha para aquilo ali, aí ele te dá um bip, tem uma obra do orçamento participativo digital. Você quer ver como é que ela ficaria? Aí você clica ali, né, dá um comando. Modelo 1, modelo 2, modelo 3. Aí ele te mostra como é que vai ser. O modelo 1, 2, 3. Você quer votar nesses 3? Você quer? Você, putz... Quero. Imagina aquilo, coisa louca, né? Daqui a pouco a gente vai ter um pouco disso, né? De uma coisa de pessoas vendo diferentes realidades. Não vai precisar você entrar no seu celular, no seu computador, né? Você vai poder estar com o seu óculos e cada um vendo coisas diferentes. Está ali no bar, mas está vendo ali um jogo de futebol, ou está vendo um jogo de videogame, jogando. Então, assim, tem muitas possibilidades. Aí, igual o Cris falou lá atrás, Márcia também falou um pouquinho disso, tem que arriscar, né? Porque senão a política, essas iniciativas vão ficar para trás, né? Muito bom. E quer falar, Márcia? Eu estou pensando aqui. já tô no óculos. Já. É porque ela trabalha com metaverso, ela está fazendo várias coisas no metaverso, viu, Rafael? E aí você deve ter deixado. Mas é um metaversinho, né? Sim, o começo do começo. Não, mas faz muito sentido você pensar que, por exemplo, você vai ter mais conforto em usar a interface do metaverso. Por exemplo, um óculos normal, em vez de ser esse óculosão pesado que é, né, um hardware na sua cabeça, que é uma das coisas, né, que o pessoal fala, essa evolução da interface. Por exemplo, com 5G, você não precisa ter um computador na cabeça, você vai ganhar na rapidez de conexão. Então, você pode ter um óculos normal, que tem uma lente especial, que vai te permitir interagir com isso, dá muito mais conforto, permite que você fique de maneira mais natural numa realidade aumentada que seja, numa realidade virtual. Né? A coisa que vai essa ser evolução mais das interfaces. A coisa que mais vai ser sensacional no óculos é o replay. Você volta e ouve o que o deputado falou mesmo.
Pois é. Entender o que aconteceu lá. Não, e a gente que trabalha com democracia digital, como o Rafael falou, você começa a ver inúmeras possibilidades, inclusive uma reciclagem das coisas que nós já fizemos, que já tem embutidos valores muito importantes, como esses casos aí, por exemplo, você saber com o que seu deputado, com quem você se identifica em termos de deputados, né? Que a gente tem várias experiências que a gente viu passar por isso, né, Rafael? Nos anos, Márcia também acompanhou isso, que o cara achava que o deputado dos sonhos dele votava de acordo com o que ele gostava, quando ele fazia uma simulação de votação como se ele fosse deputado, aí dava um match com outro deputado que às vezes é de outra linha ideológica. Que isso acontecia demais, né? Aí o cara olhava e falava, é o seu algoritmo que está errado, não sou eu. Não é? Porque... Alguém programou esse negócio errado aí. Agora, Rafa, me fala aí, você deve estar acompanhando a eleição aí que está acontecendo agora, né? Quem está assistindo esse vídeo aí, só para você saber que nós estamos aqui no dia 30 de agosto de 2022, em plena campanha eleitoral de 2022. Você está vendo alguma mudança substancial pelo que você está observando? Eu sei que você é um bom observador e você participa muito dessas nossas redes, né? De pesquisa e etc. Você está vendo, por exemplo, movimentos interessantes, coisas interessantes em comparação a 2018? Então, pouca coisa, é mais do mesmo. O que aconteceu, né? Então, por exemplo, a ciência política. A ciência política era muito, né? Eu queria saber disso, é muito resistente, internet, era muito quadradinha, né? Vou deixar isso registrado aqui, se entrar algum cientista político. E aí, sempre diziam, não, a internet tem alguma importância, mas não muita. E aí, né, tanto, por exemplo, a esquerda quanto essa academia brasileira foi pega de calças na mão, né, em 2018. De repente, tinha toda uma rede que era meio orgânica e meio digital, espalhando mensagem pelo país todo, e assim, os fatores tradicionais deixam para lá, eles não importam, né? Você tem muitos partidos. Os caras aprenderam muito. Eles aprenderam como usar o algoritmo muito rápido, né? O Bannon descobriu e contou para todo mundo no mal. Para mim é até interessante, Márcia, porque, na verdade, você pegar a nossa eleição e comparar com a do Trump foi muito do algoritmo, da microsegmentação, da Big Data. A nossa foi um pouco artesanal, se parar para pensar. Esses grupos que apoiavam o candidato à época, eles eram, em grande maioria, orgânicos. Teve lá, supostamente, os disparos em massa que ajudaram, mas, assim, ele criou uma rede, no sentido literal, assim, né? Tipo, rede de pessoas, né? Não literal, mas a rede de pessoas, e utilizou o WhatsApp, que é um negócio que não dá para detectar fácil, que é mensagem direta, que é do dia a dia, que todo mundo tem acesso, né? Praticamente todo brasileiro, acho que 80% dos brasileiros têm pelo menos acesso ao WhatsApp, e fez isso. E aí eu acho que agora, voltando à pergunta, a gente está na consolidação desse modelo. Então, todos os partidos, todo mundo está usando o WhatsApp, Telegram para distribuir as mensagens, né? E aí, não sei, eu acho que não deu, digamos assim, isso meio que comeu, por isso que eu digo que é meio artesanal, né? Isso meio que comeu que poderiam ser iniciativas mais inovadoras e interessantes, né? Não tem muito, né? Você vê lá, Ciro TV, não é grandes coisas, sei lá, o Ai Lula, fraquinho, sabe? Então, assim, é interessante porque geralmente as campanhas são que tem mais dinheiro, né? Poderiam tentar coisas mais novas, né? Mas eu acho que 22 ainda ficou naquela de repetir a fórmula de 18, só melhorar um pouco, né? Talvez na de 26 a gente já veja um saltozinho mais interessante, porque o TikTok já vai estar mais consolidado, né? E aí o Facebook provavelmente já vai ter acabado, né? Já vão ser coisas novas, né? Mark não derruba a gente. A última vez que eu falei mal de tecnologia aqui, eu caí. Eu vi uma coisa legal na última eleição. Uma inovação que teve digital interessante, que foi a rede distribuindo fundo de campanha. Eles cadastravam lá
doadores digitais que não doavam dinheiro próprio, mas doavam dinheiro do fundo. Então, quanto mais apoiadores você tivesse, mais eles distribuíam melhor os fundos de campanha, e isso fazia com que pessoas que tivessem mais representatividade tivessem mais possibilidade de fazer campanha, né? Gastassem mais com seus materiais e tal. Então, deu voz via internet a gente que talvez não fosse tão bom assim na política interna do partido. Foi a coisa que eu vi, que eu olhei e falei, olha, essa foi diferente, né? Em vez de distribuir igual por todo mundo, ou em vez de distribuir entre os candidatos que os partidos escolhem como os mais, né, mais destacados, vamos jogar para a rede, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que as pessoas... E ainda com essa coisa de um pré-apoio, né? Eu quero que esse candidato tenha mais dinheiro para poder ter um alcance maior, para poder ganhar. Isso eu achei das coisas mais diferentes que eu vi, assim. E os mandatos coletivos que afundaram por terra, mas que aí não eram do digital, né? Mas que afundaram por terra. A gente teve um papo com o Pedro Marcon aqui sobre os regulamentos e onde que a gente errou ali na mão quando propôs mandatos coletivos, que eram super legais em termos de diversidade, né? Era a ideia, pelo menos, lá no começo. Mas, então, o que você está dizendo para nós é que 2022 vai ser um 2018 2.0, um pouquinho mais para frente, mas não tem nada de muito... Como é que ficou a questão do WhatsApp? O que os caras resolveram, no fim das contas? Limitou grupo? O que mais que aconteceu? Limitou mensagem? Evitou a criação do grupão, né? Que estava para ser iminente. No Brasil foi adiado, né, Rafa? Isso daí, para fugir do Telegram. Tipo, muito mais que 200 pessoas. Não se sabe qual vai ser o efeito Telegram, né? E também não se sabe, como o Rafael colocou, o efeito TikTok. Que esses seriam pontos novos, né? Mas é que o TikTok eu acho que o lance dos mensageiros é que as discussões são privadas, né? O lance do TikTok, da exposição no Facebook, de alguma forma elas estão públicas. Você consegue ver lá quando tem algo muito estranho rolando. Agora, nos grupos, não, né? Não tem contraditório. Num grupo que todo mundo só fala entre si, tem zero contraditório. Ninguém vai levantar a mão lá e falar, oh, isso aqui é falso. E é por isso que alastra, e por isso que usa, porque ele é clandestino, né? E é um negócio, para mim, é muito paradoxal, porque de um lado é tão legal, porque existe uma parte da subversão que é boa, né? Tem coisas que você precisa discutir em anonimato. E longe dos olhos do Estado, principalmente, que tem muita intervenção. Imagina, numa época de um regime ditatorial, o quão importante é uma ferramenta que as pessoas se comunicam no privado e anônimas. E aí você transforma isso, parece aquele meme do Senhor Incrível lá, que é coloridinho, depois fica preto. Aí você transforma isso para uma outra realidade e fala, cara, mas como é que a mesma ferramenta cria um negócio tão ruim, né? Mas, por exemplo, tem essas soluções vindas aí, por exemplo, do WhatsApp, que ele não entra no conteúdo, mas ele limita a viralização de alguma mensagem que está circulando muito rápido. Limita, pero não muito, né? É difícil cercar, porque é fumaça, né? Se você dispara isso de vários canais diferentes, tem 1000 jeitos de quebrar a viralização. E aí eu acho que a gente volta para uma outra, para a questão inicial, né? Quando a gente vai para a questão filosófica da coisa, que a tecnologia ela está a serviço do humano, e o nosso problema está no humano mais do que na tecnologia, né? O cara que está escrevendo aquilo falso deliberadamente, o cara que está lendo aquilo sem nenhuma autocrítica, o buraco que tem na educação, porque a tecnologia, sempre que a gente barrar ela vai dar outro jeito. Vai haver outro jeito, né? Se não é o WhatsApp, é o Telegram. Se não é o Telegram, vai ser o SMS. Se não é o SMS, vai ser uma nuvem de pílulas jogadas do céu e as pessoas vão achar formas. Eu acho que a discussão filosófica do ano, né? E não da eleição, mas talvez do século, para onde estamos indo como humanos? Porque como é que alguém espalha? A Terra plana é engraçadinha. Eu me divirto loucamente com a Terra plana. Mas como é que alguém espalha um negócio sabidamente falso? E que não é só de ataque a candidato, é muita coisa, né? É o remédio
que o cara vai tomar e vai morrer, porque vai ter uma reação química. É uma ação que está muito além da partidário ou do ganhar a eleição. É uma ação que o cara vai cometer que vai pôr a vida dele em risco, né? Uma não vacina, tomou uma proporção desumana, né? Desumana no sentido de que a ética morreu em algum lugar aí nesse processo. Porque antes a gente discutia isso, as coisas da eleição. Ah, o Lula roubou, não roubou, o Bolsonaro roubou, não roubou, o Ciro bateu, não bateu, e por aí vamos, né? Agora nós estamos chegando em questões que são cruciais para a vida humana, né? Não se vacine, não saia de casa e tudo bem, e isso é tudo mentira. Para mim não tem nem sentido competitivo isso. Parece uma lógica de extermínio mesmo. Não vou falar mais nada. Eu viajei aqui, gente. Assim, em suma, né, Rafa? É o Metropole. Quer dizer, parece que 2022 é uma sofisticação de 2018, sem o efeito surpresa, né, que foi muito importante em 2018. Então, todo mundo já conhece o jogo, né? Ainda está cedo para avaliar, mas vamos ter ainda um mês, né, praticamente. Vamos ver se alguma coisa nova realmente vai surgir, como teve em 2018, vários elementos novos aí, né? Se não, é realmente essa sofisticação, e sendo que agora todo mundo conhece as regras. Então já há, por exemplo, o candidato que já disse o seguinte: não, tem que usar fake news mesmo, faz parte do jogo. Vamos todo mundo fazer fake news. Tem gente grande aí participando da eleição falando isso. Mesmo que quem não usar fake news vai ficar em desvantagem, vamos supor, né? Que é a saturação da informação. Então, que é a coisa mesmo né, da relativação extrema, do pós-modernismo, né, da pós-verdade, né? Não, olha, tudo é possível, já que tudo é possível, já que tem coisa que é verdadeira e tem coisa que é falsa, vamos deixar tudo parecendo verdadeiro, tudo parecendo falso, que aí fica todo mundo confuso, aí ganha quem tiver a melhor historinha, que vale, no final dos contos, a storytelling. Eu tô achando esses dois muito dark sides. Porque, vamos lá, nós estamos num momento que não... Mas não é, você não acha, Rafael? As circunstâncias não foram favoráveis, nem aqui, nem no mundo, né? Mas olha, Márcia, vê se, Rafael, você não... A democracia aí deve ter regredido uma pá esses últimos 4 anos. Não, muito, mas vamos pensar assim, ó. Não faz sentido isso. O que tá valendo hoje, o que está ganhando é o storytelling. Quem conta a melhor história. Se roubou, se não roubou, se é com base em dados ou não, tá todo mundo confuso, ninguém sabe. Não tem cérebro para processar o que é verdade e o que não. Não, é assim, são revisitações do mesmo tema, né? A gente tinha quem tinha mais dinheiro, quem era o melhor marqueteiro, quem contava a melhor história, agora quem espalha mais notícia falsa, assim... acho ingênuo achar que alguém vai trabalhar sem nenhuma fake news na história. Até porque... E aí eu estou falando de fake news, mas assim, com mentira já se trabalhava há muito tempo, certo? Se a gente for olhar lá aquela campanha que a Marina estava com o Eduardo, que faleceu lá, esqueci o sobrenome dele agora. Cara, o que fizeram com a Marina naquela campanha foi não tinha viralização ainda, mas... foi de um jeito desleal. Então, assim, quem trabalha com política e com é diferente de política, eu vou falar de eleição. Quem trabalha com eleição sabe que não é um jogo para amadores. E aí a minha pergunta é se quem é muito ético ganha a eleição. Não sei, eu tenho dúvida. Todos os candidatos muito éticos que eu apoiei foram campanhas muito mal resultosas, vamos dizer assim. E isso é dark side também. Porque se nós temos algoritmos que valorizem a polêmica, né, que valorizem o conflito, porque o algoritmo ele entende que se as pessoas comentam muito, dão muito like, para reverberar mais. Né? Eu vou transferir para o futebol. Se o juiz não está apitando falta, todo mundo vai dar carrinho. Essa é que é a real. Não tem jeito. Porque passa a ser a regra do jogo. Né? Não tem... Se ninguém apitar a falta, se ninguém levar a sério, se uma candidatura não cair aí por causa desse negócio,
vai ser difícil os outros não usarem. Não vai ter inocente no jogo. E quem é inocente, eu acho que cada vez mais está se afastando de concorrer, porque já sabe que é da regra. É da regra criar polêmica em cima de fatos não reais. E aí, de novo, separando, enquanto isso está na base do voto em mim, não voto em mim, uma guerra de reputações aí, eu acho que é do jogo. O problema é que isso está extrapolando o jogo, né? Está chegando umas coisas que não faz sentido, né? Não está discutindo. Quando discutiu a vacina, em tese, isso não era uma questão política, era uma questão científica, não tinha que estar a discussão um a favor e outro contra. O dado estava ali, todo mundo leu o mesmo dado, né? Você podia questionar, mentiram no dado, mas, pô, aí faz uma contraprova, você tem um comitê científico de revisão, né? Você faz um teste AB, você comprova a refutação do dado. O problema é que acho que na eleição, você vê, Rafael, alguma possibilidade de alguém não usar fake news nessa eleição? De ter um candidato incólume, assim, que tudo que ele falar vai ser verdade, na majoritária? Não consigo ver, cara. Porque eu acho que você falou algumas coisas, mas que são importantes. Primeiro, assim, eleição, política, sempre teve disputas acaloradas. Então, mentiras, boatos, fofocas, sempre foram meio que parte do jogo. Eu acho que o que você falou bem é de qual que é o limite disso, né? Então, mesmo em campanha de 2010 e 2014, que é quando foi oficial no Brasil, teve viralização. Não era essa direta para o seu celular, mas você entrava na rede, você via, né? Tanto que, agora eu esqueci se foi 10 ou 14, acho que foi 10, tinha blogs, tanto do PT quanto do PSDB, anti-boatos. Porque a gente olhava as blogosferas. Isso. Era anti-boatos, porque na época eu chamava de boato, né? Fake news, na época o nome era boato, né? Virou fake news em 2016, né? Forte, né? Então, assim, o ponto também que a gente sempre tem que pensar, tanto quando a gente estava lá atrás, pensava que a democracia digital ia ser linda, a internet ia ser linda, é que a forma que a sociedade evolui, ela primeiro não necessariamente segue sempre um caminho lógico e, assim, digamos, direto, linear, exato, tipo... Agora tá tudo indo ruim, tá tudo indo pro buraco. Significa que a gente vai pro buraco? Pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que dê uma mudada, uma revolucionada, alguma coisa, siga para uma outra direção. Então, por enquanto, é a era do algoritmo, dos dados pessoais, mas daqui a pouco... Ainda temos a Nova Zelândia, ainda tá bom lá. Daqui a pouco, essa da realidade aumentada, pode ter novos jogadores, novos players, né? Novas empresas. Assim... Claro que a chance das atuais empresas serem fortes é grande, mas, assim, é difícil de prever, né? Então, por exemplo, aí voltando à pergunta, né? Eu acho que o sistema político, que ainda importa pelo menos um pouco, está reagindo. Então, por exemplo, a gente já teve um deputado que foi cassado por fake news em 2018. Então, teve. Então, já teve uma reação. Então, digamos assim, esse limite está meio alto, concordo, mas ele existe. Se você, no dia da eleição, mandar uma fake news, que foi o caso, você pode ser cassado. Você vai ser eleito e logo em seguida ser cassado. Então, algum limite o TSE manteve, né? Ele deu, né? Estabeleceu. Então, para mim, o lance é esse sarrafo desse limite, esse piso, né? Ou então o teto do máximo da fake news, da coisa, da mentira, né? Tem que ser estabelecido. Me parece que o nosso sistema, principalmente no TSE, está bem mais preparado para esses limites, para fazer as punições do que estava em 2018, que todo mundo foi meio pego de surpresa, né? Então, eu creio que sim, eu creio que dá para fazer uma campanha sem fake news, até porque existe uma questão que é a seguinte: a campanha central é uma coisa. O que vai circular na internet, os seus apoiadores, não necessariamente é a mesma coisa. Até trazendo lá a pergunta lá atrás, por que não teve... Né? A campanha não é mais centralizada, não é? Isso, por que não teve muita inovação digital? Que é bem interessante, se você olhar 2010, 2014, tem um tanto de iniciativa legal de monitoramento de eleições, dessa coisa do candidato, de proposta, a maioria morreu. Por que elas morreram? Justamente esse domínio das plataformas, essa plataformização da internet. Ela foi ruim em todos os sentidos possíveis.
né? Foi ruim para a democracia digital, foi ruim para essas iniciativas, né? Então, o que a gente está vendo são essas iniciativas isoladas dentro das redes sociais. Então, você acaba tendo ali, né, já citou candidatos, acho que não tem problema, então tem um Bolsoflix, que faz um... Depois o Lucas põe pi em todos os nomes de candidato. Um grupo de vídeos contra esse candidato. E aí criaram, por exemplo, já que a gente falou Star Wars, Bolso-Oz, que aí é colocando isso num formato mais engraçado, fazendo sátira de Star Wars. Aí pega todo mundo do atual governo e coloca no lugar de um personagem. Aí lá você vai achar figurinhas, você vai achar fatos contra o governo, você vai achar um tanto de coisa. Então é uma iniciativa, inclusive eu não sei quem está fundando isso, fundando de dinheiro, né? Super bem organizada, inteligente, divertida contra o governo atual. Né? Em termos de plataforma, ela não é muito interessante. Você pode entrar lá nas duas, Bolsoflix, Bolso-Oz, que ela não é muito interessante, mas ela é pensada justamente para o WhatsApp, para o YouTube. Aí sim, esse conteúdo, faça você o que a outra campanha fez, distribua esse conteúdo. Use essas figurinhas, use esses recados, esse desmentindo fulano. Isso está circulando forte, né? São iniciativas mais isoladas, né? Mas dentro das redes, dentro das plataformas que a gente tem. Eu gosto desse assunto. Eu sou tagarela, sou sempre eu que atrapalho. Não, se deixar aqui eu e o Rafael, a gente vai até... Galera, vamos fazer uma votação para descobrir quanto tempo... Primeiro nós vamos fazer análise de dados, para descobrir quanto tempo cada um fala. Depois vocês vão votar e quem devia ficar mais quieto. Sem mim, sendo crítico. Com certeza. Vai mediar o resultado. Eu vou ser votado para ficar mais quieto. Por isso que eu sou contra essa votação. Que Cris fala muito mais que eu, vote em mim. Por isso que eu nunca vou deixar que tenha essa votação aqui. Tá vendo? Ó, você já tá subvertendo a democracia. Já eu quer tô ser no dark side agora da democracia. Rafa, obrigada. Foi muito legal. Poxa, muito legal, Rafael. Você fez uma panorâmica aí muito legal para quem, né, inclusive, quiser se introduzir no assunto, né? Tem aí a gente fez aqui um retrospecto, né? Uma cronologia muito incrível. Eu, que estudo muito o assunto, estou muito feliz dessa conversa aqui. Rafa, você quer aí fazer algum jabá seu de alguma coisa que você está trabalhando? Não, eu acho que talvez deixar um recado de esperança, né? Já que teve muito dark side no final. Eu acho que isso é parecido com aquela discussão da política, Márcia. Eu acho que se a gente abandona, né? Então, muita gente brinca, só você está nessa agenda, agora tudo é dark, tudo é triste, internet destruindo o mundo. Se você abandona a ideia de que a gente pode usar esses meios digitais para melhorar nossas vidas, para melhorar a democracia, para melhorar a política, ela vai continuar sendo dominada só pelos empresários, só pelas corporações, só pelas pessoas que só querem o lucro, né? Então, a gente tem que continuar insistindo, tanto com essas organizações cívicas, quanto com governos, quanto, às vezes, até alguns, né, determinados tipos de empresário, que dá para fazer iniciativas interessantes, dá para inovar, dá para aumentar a transparência, aumentar a participação, porque senão a gente perde a agenda de vez, né? E, igual eu falei, as coisas não são lineares, a gente não sabe como é que vai ser o cenário daqui a 5 anos. E, a qualquer momento, pode ter uma janela de oportunidade interessante, né? Então, de certa forma, a gente também tem que se manter um pouco otimistas, esperançosos, porque às vezes pode surgir uma dessa oportunidade. O Cris até citou uma interessante que foi 2013 e a gente não aproveitou. Então pode surgir uma outra oportunidade desse tipo, por exemplo, vamos imaginar aqui, dependente de qual seja o candidato, vem um novo candidato, uma nova pessoa eleita, com novas ideias e não, agora vamos fazer esse digital funcionar para a gente. É possível, né? Não é o mais provável, mas é possível. Então a gente tem que continuar mantendo a agenda, né? Eu acho que você já divulgou, né? Acho que quem tiver mais interesse, procure lá, né? O INCT-DD, né? Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, que é esse hub, essa rede de pesquisadores. E o meu grupo, que tem um nome divertido lá no Paraná, se alguém interessar, é o COMPAD, ou COMPADD, né? COMPADD de Democracia Digital. Aí, compadd.ufpr, você vai achar ele. Perfeito. Maravilha. A gente não perguntou das indicações de livros, de filmes, de séries, de qualquer coisa. Trouxe 2 livros que o Cris tinha me pedido. Quer que eu mostre? Pode mostrar. Sim, mostra aí.
Ah, legal. Esse aqui, para quem tem interesse nessa questão dos algoritmos e na parte ruim, é um livro bem famoso que ele tem uma tradução. Ele chama Algoritmos de Destruição de Massa. Ixi. Conseguindo chegar aí, ó. Legal esse título aí. Mas ele é bem interessante, ele é de uma autora bem bacana, que é a Cat O'Neill, que ela é uma matemática, né? Ela é da área de matemática, então ela está mostrando, até o nome original seria uma matemática de destruição de massa, né? Porque algoritmos nada mais são do que cálculos matemáticos. Então, quem quiser entender um pouco desse dark side, dessa parte de por que os algoritmos estão sendo negativos, eu acho que é interessante. O outro é esse aqui, de um outro colega, que chama Dicionário dos Negacionismos no Brasil. Ele é um dicionário pensado para ter um tanto de termos assim sobre esse negacionismo que a gente falou, da vacina, da pós-verdade. Todos esses termos que a gente citou vão estar aqui bem explicados. Então, são verbetes que a gente fala, né, umas mini definições. Então, quem tem interesse de entrar, eu acho que vai gostar. O meu é justamente o verbete de fake news. Mas tem vários outros, né? Sobre o YouTube, sobre o WhatsApp, pós-verdade, ciência, negação, e daí vai. Então, eu acho que pode ser interessante para quem quiser. Ele é mais pensado para o público mais leigo mesmo, leigo no sentido assim, que não estuda academicamente, né? E aí pode ser interessante. É o Dicionário dos Negacionismos no Brasil. Muito Nossa, legal. é tudo hein? Márcia ia se divertir lendo esse livro aí. Eu vou. Bom, gente, acho que acabamos. Obrigada, Rafa. Mensagem do dia: ocupa, resiste, não sai da rede, porque não dá para desistir ainda, não. Obrigada, galera. Beijo. Valeu mesmo, Rafa. Deu show. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente, pelo convite. Até.